Oi, galerinha do bem, tudo bem? Aqui é a Denise Pirim, eu sou do canal Transmute.c no Instagram. Eu sou terapeuta holística, multidimensional, sou coach, analista comportamental, PNL practitioner. E hoje eu vim convidada pelo Caminho Mudador e do Hoje Melhor que Ontem, o qual eu honro e sou muito grata por conhecê-lo, foi muito especial na minha jornada, nesse caminho, inclusive, né, do autoconhecimento. E hoje eu vim trazer um tema que foi muito importante para mim nessa caminhada, né, nessa jornada, aliás, eterna, né? Estamos nela o tempo todo. E eu queria trazer um pouco dessa minha experiência em como, quando eu trouxe para minha vida a técnica do espelho, foi de fundamental importância. Até hoje é uma ferramenta assim extremamente utilizada o tempo todo. Eu brinco que a gente tem uma maleta, né, de ferramentas e a técnica do espelho é uma delas, né? Incrível. Eu costumo brincar com as pessoas que eu atendo ou com as pessoas próximas a mim, como é uma oportunidade que o universo nos traz, né? Esse espelhamento. Que, inclusive, para quem quiser estudar mais a fundo, eu convido a dar uma lida no livro Matriz Divina, do Greg Baden, que ele fala de uma forma muito, né, profunda, de uma forma muito prática sobre isso. E hoje eu venho também trazer para vocês estilar de uma forma mais simples, porque eu lembro que quando eu entrei, nessa caminhada, quando realmente eu acordei, né, para essa expansão de consciência, quando eu comecei a buscar meu aprimoramento, né, a minha melhoria, o ser hoje melhor que ontem, foi muito desafiador, eu confesso, entender isso do espírito. Eu vi muitos vídeos até realmente que as fichas foram caindo e nada como dia a dia nesse sentido, né? E hoje eu vou estar passando então para vocês algumas dicas para que vocês consigam construir também isso, né? E possa servir de auxílio para vocês. Então vamos lá. Dentro do caminho do autoconhecimento existe de fundamental importância a autoobservação e a autorresponsabilidade. E aí você deve estar se questionando, e o que esse tal de espelho que você fala, o que quer dizer isso? Bom, dentro desse conhecimento, o que ele diz? Que tudo que a gente vê fora é porque tem dentro. E entender isso, muitas vezes, é muito dolorido, né? Tanto é que quando a gente fala isso, os grandes experts desses assuntos que trazem de forma brilhante esse conteúdo, inclusive a Elaine Orives, que também é convidada desse congresso, que eu sou honro demais, que também aprendi muito com ela sobre isso. As pessoas ficam com raiva da gente. Tá tudo bem, né? Porque a pessoa vai falar assim, como assim você está me dizendo que o que eu vejo no outro é meu? Sim. Porque é o seguinte, eu não consigo ver fora aquilo que não tem aqui dentro, né? Como eu conheço amor sem antes sentir amor? Como eu sei o que é dor sem antes levar um tombo? Né? Vejam as crianças no desenvolvimento delas. Elas não sabem até que elas sintam, por mais que a gente explique, são as experiências que nos ensinam, são nossos grandes mestres na nossa vida. Então, nós estamos aqui para experienciar a vida. Então, sabendo disso já logo de cara, fique atenta, entrando aí no estado de observação, do que você está vendo no outro, que está ressoando contigo. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você se incomoda muito com pessoas egoístas, né? E aí eu te pergunto, por que te incomoda tanto o egoísmo do outro? Será que no fundo, não tem uma partezinha sua que entra em ressonância com essa pessoa pelo simples fato que você não consegue se colocar em primeiro lugar? Então, aquela pessoa ali fora que se coloca te incomoda a tal ponto que você a chama de egoísta. Porém, quando eu aponto para o outro, eu estou, na verdade, deixando de me analisar, de me observar. Peraí, por que aquela pessoa tá me incomodando tanto? Provavelmente porque eu digo mais sim para os outros do que sim para mim. Então, olha a projeção aqui. Eu estou projetando uma frustração de ver no outro aquilo que eu adoraria trabalhar em mim, né? E isso vale em especial para os relacionamentos e todos aqui, não só o afetivo amoroso,
mas no nosso círculo social, dentro da nossa casa, principalmente, nosso ambiente de trabalho, né? E quais são as pessoas que você está espelhando, que na verdade são aspectos seus que você desconhece. O universo ele é tão incrível, né, que ele traz para a gente pessoas e situações para a gente trabalhar aquilo que a gente não observa em nós mesmos, né? E por que a gente não observa? Porque dificilmente, a maioria de nós ainda temos uma bela resistência em silenciar, uma bela resistência em meditar, em se observar, em buscar a reforma íntima. E aqui eu te convido, né? E eu vou trazer outros exemplos para vocês sentirem no coração de vocês como vai ressoar dentro de vocês e como é aí a grande sacada, a grande chave que a gente percebe é: não adianta eu me vitimizar, não adianta eu terceirizar a responsabilidade daquilo que é minha responsabilidade. Então, o convite primeiro aqui para essa caminhada é a meditação, né? E o que é meditar? E também o que te leva a pensar que meditar é tão desafiador? Primeiro, meditar vem de meditar, né? Então, quando eu medito, eu estou entrando naquela segundo ponto que eu te falei do caminho do autoconhecimento, que é a autoobservação. Porque nesse momento de me editar, de me observar, de me silenciar, entrando para dentro, eu vou começar a perceber aspectos meus que no barulho do dia a dia, da rotina, da nossa agenda atribulada de cursos, de trabalho, de casa, de lar, de família, etc., eu não olho. Só que naquele momento, que comece com 5 minutinhos, e esse é meu convite de hoje. 5 minutinhos que você silencie e olhe para o seu dia. Começa pelo seu dia. O que você fez? O que foi contribuição? O que não foi? Que aspectos seus que você pode estar melhorando? Né? E aqui vai entrar também um viés que muitos de nós fazemos muito, né? De ficar muito nos defeitos. Primeiro, vamos mudar essa palavrinha de defeitos para pontos de melhoria. Defeitos eu acho muito pesado. Eu acredito muito, né, que a gente está aqui sempre buscando nos desenvolver, né, evoluirmos, né, como seres espirituais, vivendo uma experiência humana. A gente tem esses desafios e essa é a grande sacada dessa experiência aqui na Terra, de ser, evoluir, melhorar, né? Essa construção que a gente vem fazer. Só que para construir esse novo eu vou ter que desconstruir aquele eu que existe hoje aqui, né? E isso dá trabalho. Tirar essas camadas que a gente foi adquirindo no decorrer da vida, né? Downloads que a gente vai recebendo do sistema que a gente vive, da sociedade, das escolas, das famílias que vão imputando aqui nesse nosso sistema, dá um tremendo trabalho. E aí a gente se coloca muito numa zona de que muitos chamam aí de zona de conforto, e para mim é zona de desconforto total, né? Porque uma vez que eu perceba essa situação, fica muito desconfortável permanecer ela. É aquela velha história, uma vez que eu entre para o caminho do autoconhecimento, é como ver uma luz no fim do túnel, não dá para desver mais. Uma vez que eu a veja, não dá para fingir que ela não existe. Então, convido vocês, comecem a meditar. E aqui eu vou dar a segunda dica, além da meditação, né? Que a meditação também, olha que interessante, medita a ação. Então, meditar me leva a uma ação. Então, esse negócio também que pintaram pra gente que meditar, esse silêncio absurdo, sim, ele é possível. E a gente conquista ele com a prática. Assim como num treino na academia, ninguém chega levantando 100 quilos. Você constrói com força, com resiliência, começando com 1 quilo, daqui 2 semanas, 2, 3, e assim somos nós também na vida. Então, trazer essa resiliência daquelas áreas da vida que você hoje talvez já esteja bem desenvolvido, trazer aqui para cá, nesse campo. Porque essas qualidades, essas potências que você conquistou aqui, de repente, na área da vida da educação, de repente profissionalmente, que áreas que você tem qualidades que você pode, elas existem aqui dentro, mas você pode trazer e focalizar para cá, para o teu caminho do autoconhecimento.
Você não precisa construir essas qualidades, elas já existem dentro de você. Simplesmente acesse elas. Começa por aqui também, né? É um exercício incrível, que inclusive o coaching traz pra gente. Quando eu tô com dificuldade, algum caminho, perceba quais caminhos que para você foi muito fácil, que você conquistou com uma certa facilidade, e aí vejam as competências que você exerceu ali, né? Como o trabalho nosso do dia a dia, seja ele qual for, a resiliência que a gente nos coloca para cumprir aquele papel. De repente, eu posso não estar muito bem, mas eu vou trabalhar mesmo assim. Mas aí olha o comportamento. Eu faço isso, essa dedicação, que existe um ganho. Tudo na vida do nosso cérebro, quem já leu aqui O Poder do Hábito vai ter isso mais claro. A gente constrói um hábito, geralmente quando faz um gatilho neurológico, onde eu construo esse hábito que existe um resultado, tem um ganho secundário, né? E aí entra também como ganho secundário, só fazendo um gancho, quando eu me vitimizo nos papéis da vida. Será que, de repente, aquele papel de vítima que eu coloco com o outro não está em um ganho secundário de atenção, de carência? E aqui eu vou dar outro viés, né? Quando eu fico buscando fora aquilo que eu não tenho, eu vou estar sempre num papel de mendigância. Olha aí o espelho novamente. Às vezes o amor, o respeito, o carinho que eu não tenho do outro, muitas vezes não é porque o outro não te dá. E aí eu te pergunto, você se dá? Será que você se ama o bastante? Será que você se estima? Será que você se respeita? Será que você se prioriza? Se você não se respeita, se você não se prioriza, como que você quer receber isso fora? Gente, lá fora é um holograma nosso. É o tal do espelho que eu comecei a falar. Num linguajar mais técnico, a gente costuma brincar de holograma, né? Onde é o outro é um espelho meu, um pedaço meu que eu estou enxergando. Eu lembro que vovó falava, levou do eu, pega que teu. Então, traga essa observação. O que o outro falou que doeu tanto? Eu lembro que nessa minha caminhada do autoconhecimento, eu me incomodava muito com pessoas falsas, né? Pessoas mentirosas. E aí, quando eu comecei esse caminho da ferramenta do espelho, eu pensei, o que isso incomoda em mim? Eu sou tão sincera, às vezes até demais. E aí, na verdade, o que eu percebi? E isso vem com uma desmistificação também da técnica de espelho, que muitos falam, eu amo muito, mas cada um tem uma forma de sentir, de que às vezes nem tudo que é do outro é exatamente seu, mas às vezes aquilo que você vê no outro e você fez a sua reforma íntima, analisou e não viu em você, na verdade, ainda assim existe um julgamento. Se você está julgando o outro, existe um aspecto seu que precisa de cura. E aí é uma técnica que, para mim, funcionou muito, e eu acredito que pode te ajudar muito, que é o Ho'oponopono, que é eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, é extremamente válido para essas situações. Porque às vezes esse julgamento daquilo que te incomoda no outro é um aspecto seu de dor que você não consegue perceber, mas que está no seu inconsciente que precisa ser curado. Existem outras técnicas também, como FT, entre outras projeções de inconsciente. Lembrando que acessar inconsciente também não quer dizer curar ele. Então, assim, vamos olhar isso com mais cautela, com mais amorosidade, porque o nosso processo sempre vai ser progresso, mas é importante que a gente não seja nosso próprio carrasco, né? Então, também perceber que às vezes o julgamento do outro também precisa ter um aspecto seu de cura. Então, vão me perguntar também, mas como assim você está querendo dizer que eu atraí um relacionamento onde eu sou traída? Como assim? Eu não tenho como princípios morais, éticos, morais, a traição. E aí eu te pergunto, o quanto você se trai?
Vamos imaginar que você é convidada hoje para um jantar em família, né? Só que você está num dia que seu corpo está pedindo que você fique em casa, que você descanse, de silêncio. E aí você fala, poxa, mas o que vão falar de mim se não for nesse jantar? E aí você diz não para você, mas assim para o outro. E aí, sente como isso ressoa para ti. Você não está se traindo? Teu corpo está praticamente gritando, tua intuição está praticamente gritando, não saia, não vá. E não é à toa que muitas vezes, quando a gente faz isso e nos trai, o que acontece? A gente vai naquele jantar e aí às vezes tem uma briga, tem uma situação conflituosa, ou acontece um assalto no caminho, ou bate o carro. Olha aí, como a gente vai se, além de não se escutar, além de nos trair, como a gente deixa de escutar a nossa intuição, que muitas vezes está gritando para que você não saia, para que você não vá. E a gente vai fazendo o quê? Se colocando sempre em segundo plano. Então, será mesmo que se tudo no universo é energia, frequência e vibração, por que você entrou em ressonância quando você trouxe um relacionamento de traição, né? Então, eu falo para as pessoas, a gente tem a oportunidade de aprender sempre pelo amor, mas acaba que, infelizmente, a gente acaba aprendendo muito mais pela dor. Porque a vida, ela tem um ciclo, né? Ainda, porque a gente se coloca e se permite de roda de samsara, como alguns chamam, que eu prefiro chamar de roda do hamster, né? Onde eu vou correndo atrás do meu próprio rabo. Então, quando eu não mudo em mim, quando eu não me conheço, quando eu não me observo, quando eu não me autorresponsabilizo, quando eu não busco aprimorar e evoluir, o que o universo faz? Ele traz pessoas e situações para que você aprenda fora, já que aqui dentro você não está conseguindo perceber, por essa falta de silêncio, por essa falta de conexão consigo mesmo, por esse desrespeito seu consigo mesmo. Eu sei quanto dói escutar isso, mas é importante a gente olhar para isso como uma oportunidade incrível que o universo está dando de você ter fora aquilo que você não está se proporcionando. Então, ele te traz. E aqui, olha que incrível. Quantas vezes a gente foge da nossa família porque a gente vê principalmente neles muitos aspectos meus que precisam de cura. E aí, o que a gente faz na maioria das vezes? Por não lidar com as situações, por não saber construir uma nova realidade, uma cura, não buscar as terapias corretas. Constelação, aliás, é uma maravilhosa para isso. E eu acabo, às vezes, fugindo desse lugar. Então, eu saio do Brasil e vou morar lá na Austrália. Aí eu chego lá, o que acontece? Daqui, sei lá, 2 anos, eu construí agora a minha família. Só que, olha que coincidência. Do nada, essa minha família trazem os mesmos problemas da minha família do Brasil. E aqui eu te questiono. Só mudou o endereço, o RG e o CPF das pessoas e do seu lugar. Porque enquanto nós não mudarmos, não importa onde eu me coloque no mundo, não importa onde eu vá, virão as mesmas pessoas e as mesmas situações para que a gente aprenda. Então, eu te convido hoje, de uma forma de dar um start na sua vida, desse novo eu que você tanto deseja construir, dessa mudança que você tanto diz que quer ser e ter na vida. Começa hoje a observar quais situações se repetiram na sua vida, quais pessoas andam repetindo as situações na vida, sejam nas amizades, sejam dentro de casa, sejam nos relacionamentos amorosos. E aqui eu também te faço um viés. Não é por causa disso que você deve se isolar e não se relacionar. Até porque os relacionamentos, no meu sentir, são uma das formas mais incríveis da gente poder se desenvolver. Nós estamos aqui para se relacionar. Mas antes disso, é muito importante buscar os nossos processos.
É muito importante a gente olhar para dentro, a gente se conhecer, a gente buscar, a gente se transformar. Existem muitas pessoas e ferramentas incríveis, mas uma coisa é fato: nós somos nossos próprios mestres, nós somos os nossos gurus. Não é mais ninguém, nunca é fora, é sempre dentro. O mundo externo é um reflexo do seu mundo interno. Os outros, ou essas pessoas, até eu que você está assistindo essa aula, nós estamos aqui para te inspirar a buscar, a ser a sua melhor versão. Mas não dependa da gente. Use-nos como instrumento, como a mão que anda contigo para o seu processo de transformação, de transmutação. Mas traga aí o terceiro viés que eu vim trazer hoje: autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pela bagunça que nos encontramos. Está na hora da gente, da nossa sociedade, sair desse lugar de vítima. Desse lugar que a gente terceiriza as nossas responsabilidades, onde é sempre o outro e nunca eu. E aqui eu faço um outro convite, para que você olhe e observe que situações, que historinhas que você vem se contando. Né? Eu, como coach também, além de terapeuta, muitas pessoas chegam a mim e elas começam de forma inconsciente, porque obviamente a maioria das nossas informações estão no nosso inconsciente, e elas começam com a historinha que eu costumo brincar, que é a historinha que elas se contam, que elas acreditam, mas que nós terapeutas, nós coaches, escutamos e falamos, tem alguma coisa errada aí. Então, é geralmente quando a história começa assim: eles me fizeram sentir assim, eu tive que fazer isso, não tive outra escolha, não é nada fácil. Realmente, olhar para esses aspectos, para essas histórias que a gente nos conta, é bem desafiador. Né? Como a própria palavra diz, desafia a dor. E isso é muito porque a maioria das informações estão no nosso inconsciente. E trazer do inconsciente para o consciente é um dos maiores dos nossos desafios. Trazer luz para as nossas sombras é um trabalho e tanto, mas que vale muito a pena. Isso eu posso te falar por tudo que eu tenho vivido. E todas as vezes que eu faço minha sessão de terapia, eu encontro mais uma. Mas olha que incrível. Eu posso jogar luz nessa sombra minha, integrar ela, porque ela faz parte de mim, sim, e aí transmutar. Aí vem a alquimia, né? De transformar chumbo em ouro. Então, agora, ciente dessas historinhas que você se conta, a gente pode mudar esse quadro. Você pode resgatar o poder que é seu, esse poder pessoal que todos nós temos. Então, a minha interpretação sobre tudo isso, não é o outro que gerou essas emoções em mim. Fui eu que atraí por ressonância essa pessoa e essa situação. Então, assim, se eu atrair essa pessoa, se eu atrair essa situação, eu sei que isso dói quando você escuta isso, né? Não é confortável nem um pouquinho. E se você mudar a frase, dizendo assim: eu me coloco onde eu me encontro o tempo todo. Eu sou responsável e eu tenho consciência de tudo que eu vivo na minha vida. Olha a responsabilidade que isso traz. E geralmente nós não queremos ser responsáveis por nós mesmos. Então eu te faço esse convite novamente, né, de observar essas dores que você carrega, o espelho que você aponta para o outro. Vou dar outro exemplo aqui. Imagina que você vê na rua uma pessoa com muita raiva, gritando e reclamando e xingando o atendente lá da loja. E aquilo te faz muito mal. E você fala: mas Denise, aonde que eu tenho essa raiva? Aonde que está essa raiva? Eu não sou assim. E aí,
Pensa o seguinte, quantas vezes você reprimiu a sua raiva? Quantas situações na sua vida que você sentiu raiva, mas você, o que você fez com a sua raiva? Guardou ela no teu corpo e não expressou. E quando eu falo aqui expressar, não é para fazer igual essa pessoa que te incomodou tanto. Aqui entra, e isso eu sou grata ao meu aprendizado com as terapias corporais, né, que é dos ensinamentos de Reich, onde eu aprendi muito sobre a questão de extravasar as emoções, porque a gente sente, nós estamos num planeta dual, né, luz e sombra, noite e dia, sol e lua. E aí entender que não é porque hoje eu estou nesse caminho do autoconhecimento, do namastê e da gratidão, que eu não vou sentir raiva, não vou sentir tristeza, não vou me chatear. Porém, a forma como eu reajo a isso, que vai fazer a total diferença nessa caminhada, olha que incrível. Então, assim, perceba de onde vem talvez essa raiva. Que raiva é essa que de repente está armazenada desde a sua infância? De alguma situação que você viveu lá, que hoje você não se recorda, mas está gravada no seu inconsciente. Então, busque uma forma de extravasar, seja dançando uma música tribal, batendo o pé no chão, gritando, ou socando o travesseiro, praticando uma atividade física. Mas é importantíssimo que você entenda que essa emoção, ela existe dentro de você e que você não precisa renegá-la, você só precisa saber direcionar. Então, perceba aqui que oportunidade incrível que o universo trouxe, que oportunidade de cura que nós temos quando essas situações, por mais desafiadoras que chegam, elas podem auxiliar a gente nesse processo que é progresso, nessa jornada, nesse caminho do autoconhecimento. Não temam isso. Sempre vejam como algo positivo. Aliás, só trouxe, né, exemplos negativos até agora, mas inclusive quero trazer para vocês também esse olhar para o outro positivo. Inclusive aquilo que eu mais admiro no outro, todos os adjetivos, as qualidades, a luz que eu vejo no outro também é meu. Olha que lindo. Quantas vezes a gente, até parece a Matrix, né, que fez esse download desse programinha aqui, que nos coloca tão para baixo, que nos inferioriza, e a gente acaba se comparando com o outro, sempre de forma depreciativa, né, sempre nos colocando para baixo, sempre colocando a gente como sem perspicácia, sem capacidade, né, sempre no negativo. E aí, de repente, a gente olha para aquele terapeuta e a gente vê o reflexo da nossa luz nesse ser. E a gente fica lá deslumbrada, deslumbrado com aquela pessoa, ou aquele mestre, aquele professor, né, que a gente vê ali do outro lado. Só que olha que incrível, essas qualidades são suas. Essa luz é sua. Você também possui essa sabedoria que você tanto admira. Você também possui essas qualidades. Então, vamos usufruir a técnica do espelho para tudo na nossa vida, inclusive também para enaltecer, porque o mesmo desafio que a gente tem para olhar para os nossos pontos de melhoria, que muitas vezes a gente não quer olhar, a gente reluta ou fica enfiando debaixo do tapete, muitas vezes a gente tem essa mesma dificuldade em relação às nossas qualidades, né? E também nos reconhecer pessoas capazes, pessoas lindas, pessoas plenas, pessoas sábias. Quantas coisas, né, que a gente acaba só admirando no outro, elogiando o outro, e não se elogia. Então, além da técnica do espelho que eu trouxe para vocês hoje, que tal você todo dia também olhar para o teu espelho na sua casa e se elogiar? Vamos trazer isso como exercício matinal? Vamos ser o nosso milagre da manhã? Vamos olhar no espelho e falar bem da nossa pele, falar que estamos cada dia mais jovens, que a pele está rejuvenescendo, verbalizar o eu sou, né? Que quem se conecta aqui ao mestre Saint Germain, ele ensina tanto a gente a verbalizar o eu sou com potência. Então vamos dizer, eu sou linda, eu sou sábia, eu sou capaz, eu sou amada, eu sou amor,
Eu sou saúde plena. Olha que mágico que é isso. E aproveitando também, eu queria trazer aqui uma analogia do Erickson, que ele fala que quando a gente traz história e metáforas, a gente acaba ajudando elas a identificar, a compreender, a reconhecer questões que muitas vezes são muito profundas nossas. E eu vou contar então aqui para você uma história que talvez isso pode trazer com maior conexão interna. Tudo isso que eu te falei aqui, que talvez ainda esteja doendo aí dentro, reconhecer e aceitar isso. Então eu vou contar para que você compartilhe com as pessoas que você ama, né, para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. Leva essa história que eu vou contar agora, que vai ajudá-las também dentro desse processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução nosso. E aí isso vai te ajudar muito. Então, eu vou te contar a história que vai te ajudar a entender essa questão do espelho. Tinha um rei que ele estava muito feliz já com o seu reino, né? E ele queria que mais pessoas de reinos próximos, de outros lugares próximos, também conhecessem a cidade dele, né? O reino dele, o castelo dele. E aí ele teve a brilhante ideia de construir um castelo. E para isso, ele decidiu que dentro desse castelo, que ia ser um ponto turístico, e as pessoas pudessem ir e pudessem ficar frente a frente com algo que elas nunca teriam imaginado. E aí, diferente do castelo que ele já vivia, ele colocou um castelo totalmente de espelhos. E toda a parte interna dele tinha que ter espelho. E aí ele pediu, né, para construírem. E aí ele queria que as pessoas, quando fossem visitar o castelo, elas fossem entrar e elas acendessem uma vela, né? E se ela pudesse acender essa vela, certamente ela ia iluminar todo aquele castelo, por causa ia ter o reflexo em todos os espelhos dele. Essa era a ideia que ele teve, né? Imagina que fantástico você chegar lá e iluminar todo o ambiente, coisa linda e especial, né? E ele estava super entusiasmado, né? E quando terminou a construção e ele tinha marcado a inauguração no dia seguinte, só que naquela noite, né, antes da inauguração, houve uma grande chuva, choveu demais, uma tempestade enorme. E aí tinha um cachorrinho que estava próximo ali e ele conseguiu entrar dentro desse castelo. E ele, quando ele entrou, né, porque ele estava assustado, estava tendo muito trovão, aqueles relâmpagos e o cachorro morre de medo, né? E olha que interessante, esse cãozinho, quando ele entrou, ele estava tão assustado conforme os raios iam relampejando lá fora, que na medida que aquilo ia acontecendo, ele cada vez mais assustado, desesperado, né? E aí, cada vez que tinha o relâmpago e ele iluminava dentro do castelo, ele via milhares de outros cãezinhos dentro, né, nos espelhos. E aí ele olhava aqueles milhares de cãozinhos e aí o que aconteceu? Ele começou a rosnar para esses espelhos. E aí toda vez que via um novo raio, ele via os cãozinhos e aí ele começou a rosnar. E como ele viu o reflexo desses cachorros rosnando de volta, ele começou a ficar mais nervoso e começou a rosnar mais e começou a latir muito. E aí o que ele fez? Uma fúria enorme, ele começou a bater na imagem refletida dele no espelho. O que acontece? Para ele via um animal atacando ele. O que aconteceu? Ele bateu tanto que acabou falecendo. E aí, no dia seguinte, o rei, quando ele foi lá ver o castelo antes da inauguração, para ver como estavam sendo os preparativos, ele entrou e ele viu todos os espelhos quebrados, praticamente, aquele animalzinho morto. E aí ele ficou acometido com uma tristeza muito profunda, ele não entendeu nada que tinha acontecido. Só que, na verdade, o que eu quis dizer com essa história? Que, olha a projeção aí. É uma questão nossa
daquilo que a gente, né, olhando, olha aí o ponto de vista negativo de novo. Quando eu vejo algo refletido no espelho que eu sinto e eu não reconheço, eu acabo transferindo para o outro, achando que é do outro e não é meu. Agora imagine da seguinte situação: eu tô na frente desse espelho e eu tô com uma lâmpada azul. Vamos usar a cromoterapia aqui. Eu tô com uma lâmpada azul. E aí essa lâmpada ela vai refletir o quê? A luz azul. Se ela fosse de cor verde, você ia iluminar o ambiente com a luz verde. Então é como se a gente estivesse vendo fora sobre o outro as nossas questões. A gente, olha, projeta. E aí a gente costuma o quê? Negar. A gente nega essas questões que a gente vê. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de reconhecer isso, a gente nega, é um mecanismo de defesa. Freud já falava isso. A gente tem dificuldade de assumir aspectos negativos nossos na nossa vida, de assumir esses pontos de melhorias nossos, né? É mais fácil assumir, às vezes, as qualidades do que os defeitos. E olha que também a gente tem dificuldade muitas vezes para falar das qualidades, né? Então, vamos trazer essa história para a gente poder ver isso como um mecanismo de correção, né? Nos ajuda a entender que tudo aquilo que a gente está vendo aqui fora, nas pessoas, nos ambientes, aquilo que a gente percebe nos outros, é só um reflexo nosso. E aí você deve perguntar, e como é que eu faço para melhorar, para trabalhar isso? Então, quanto mais eu me conheço, e aí entra o caminho do conhecimento, quanto mais eu piloto o avião da minha vida, que sou eu, até porque se eu não pilotar, alguém vai pilotar. Então, isso que é importante a gente entender, a gente criar o domínio sobre nós mesmos, né? É a gente reconhecer também as nossas fraquezas. Porque se a gente não reconhecer, alguém pode conhecê-las melhor até que nós e usar isso como uma ferramenta, até com um fim não muito legal. Então, eu lembro até quando eu fiz o curso do Tadashi Kodomoto, de Leader Training, ele sempre falava: seja o piloto do avião que é a sua vida. Porque se você não pilotar o seu avião, alguém vai pilotar por você. Então, aproveitando essa historinha do cachorro, do rei, das projeções, vamos transformar a nossa vida num reflexo lindo. Vamos nos olhar com mais amorosidade, com mais paciência, com mais calma. Né? Vamos nos pegar no colo também. Porque muitas vezes, quando o outro erra, a gente incentiva tanto a essa pessoa não desistir, incentiva essa pessoa que ela faça de novo. Ou até eu aqui, por exemplo, dando essa aula, talvez não seja a melhor das aulas, melhor edição, melhor vídeo, mas se eu não começar, como que eu vou aprimorar? Se eu não dar um start, como que eu vou poder ser hoje melhor que ontem? Quantas oportunidades a gente deixa passar na vida simplesmente por não buscar fazer, né? Por sempre ficar esperando o melhor momento. E aí entra de novo o perfeccionismo que a gente exige, que também vem dessa comparação do outro. Sempre o outro é melhor, o outro sabe mais, o outro estudar mais. E aí a gente acaba o quê? Deixando de entregar algo que poderia estar sendo auxílio para alguém. Talvez aquele outro que você se espelha, realmente, o seu conteúdo vai ser mais do mesmo. Mas para alguém, aquilo pode ser muito. E aí entra o quê? Autovalorização. Se a gente não se valorizar, quem vai? Então, espero que essa aula hoje tenha te auxiliado muito a perceber como nunca é fora, sempre é dentro. E fazer com que você ressignifique essa meditação chata que a maioria falou.
E aqui também vou dar outra dica que para mim funcionou muito bem. A meditação não precisa ser sentada em flor de lótus fazendo mudra. Você pode muito bem estar pedalando, estar meditando, porque você está presente, prestando atenção na sua respiração. Eu diria que os maiores insights, as maiores respostas sobre essas questões eu tive nesses momentos na natureza. Eu estava presente, eu estava ali, eu não estava nem no ontem, depressiva, que é o passado, quando a gente vive só olhando para o ontem, ou no amanhã, que é o excesso de ansiedade. E aí eu não estou lá nem cá. Nós estamos aqui agora, este momento. Então, é aqui agora que você colapsa a onda, traz infinitas possibilidades desse amanhã. Então, se você não está gostando deste presente chamado, este hoje, aliás, chamado presente, então vamos rever o que você anda plantando. Porque o plantio sempre vai ser opcional, mas a colheita sempre vai ser obrigatória. Então, traga presença, use essas ferramentas para este aqui agora, para você poder ser hoje melhor que ontem. Para você ser amanhã a sua melhor versão. Para que você seja esse eu tão incrível que você diz que quer ser, mas com ações. Saindo desse lugar de esperança e indo realmente para a confiança. Porque só através da confiança, da verdadeira fé que te faz confiar na certeza de um melhor amanhã, que te leva para a ação. A esperança é um termo lindo, mas ela, infelizmente, nos coloca em um lugar de esperar. E eu não estou dizendo para você eliminar a esperança da sua vida, mas saber como usufruí-la. Saber que a esperança, se a confiança, é um mero estado de espera de que algo te salve, que venha algo externo quando nós nos salvamos. Sempre sou eu. Não terceirize a responsabilidade sobre você. Não espere que a salvação caia do céu. Os nossos irmãos, os seres de luz, eles estão aqui nos guiando e nos orientando. Eles sempre estão conosco. Mas é através das nossas ações que a gente realmente se transforma. Que a gente realmente constrói um novo eu. Com muito amor e gratidão, espero ter sido contribuição. Beijo no coração de todos.